Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês a respeito desse novo evento conhecido como Golfe da Máfia. Muita gente está tendo muita dificuldade justamente pela difícil jogabilidade que esse evento está tendo e principalmente não está entendendo as funcionalidades, as regras do evento. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar explicando tudo em detalhes para vocês. Não esquece também de se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês aqui é a diferença entre partida e rodada, justamente porque esse evento tem dois tipos de pontuação, a pontuação por cada partida e a pontuação por cada rodada. Vamos lá explicar em detalhes como é que funciona isso. A pontuação por partida é a pontuação que vai justamente agregar ao seu ranking aqui da cidade. Então quando você finalizar a partida e ganhar ou perder de algum adversário, você vai estar ganhando 2 pontos por vitória ou 4 pontos por vitória, dependendo da quantidade de buracos que você jogar. Então como é que funciona isso aí, Chuck? Se você jogar no campo que tem apenas um buraco, você vai estar ganhando 2 pontos por cada vitória ou 1 ponto por cada derrota. Já se você jogar no campo que tem 2 buracos, você pode ganhar 4 pontos por vitória ou 2 pontos por derrota. Então nem preciso dizer que jogar no campo de 2 buracos é melhor em qualquer uma das hipóteses. Outro detalhe importante é em relação à pontuação por cada rodada. Mas Chuck, como é que funciona essa questão das rodadas? Repara, gente, que cada um desses campos aqui vai ter 1 ou 2 buracos, correto? Então se você tem 1 ou 2 buracos, você só vai poder ter 1 ou 2 rodadas, correto? E a pontuação por rodada, ela vai depender de um fator muito importante. Deixa eu explicar bem devagar isso aqui. Nos esportes convencionais, como vôlei, futebol ou qualquer outro esporte tradicional, quanto mais pontos você faz, melhor para você, correto? Quanto mais gols você faz, quanto mais pontos no vôlei, por exemplo, melhor para você. Só que daqui no golfe, gente, é totalmente diferente. No golfe, quanto menos tacadas você fizer para arrematar o mesmo buraco, melhor vai ser a sua pontuação. Então essas pontuações que vocês estão vendo aqui agora, elas são baseadas numa palavrinha, que é o par. Chuck, o que é par? O par, ele pode ser traduzido como sendo a média de tacadas para arrematar um determinado buraco. Então, por exemplo, se o buraco tem uma média de 3 tacadas, se você fizer mais do que 3 tacadas, você vai estar chegando nesse bogey aqui embaixo, que seria acima do par. Ou seja, você ganharia 0 pontos. Aqui nos campos do Mafia City, a gente vai estar tendo basicamente todos os campos de golfe com um par de 5 jogadas, 5 tacadas. Então, se você, por exemplo, faz 6, 7, 8, 10 jogadas para arrematar o buraco, você não vai receber nenhum ponto naquela rodada. Perceberam a diferença? Então, qual seria o ideal para você conseguir uma boa pontuação? Seria, primeiro, você fazer aquele buraco com apenas uma tacada, que seria justamente esse condor aqui em cima, que você estaria ganhando 5 pontos com uma única tacada. Ou você pode também estar fazendo o albatroz, que seria 4 pontos por fazer com apenas 2 tacadas um buraco. Ou você pode fazer o mínimo, que seria o par. Então se o campo tem 5 tacadas como média, você pode fazer até 5 tacadas no máximo para poder pontuar naquele buraco com apenas 1 ponto. Acima disso você já entra no bogey, que seria nenhum ponto para aquele buraco, beleza? Chuck, como é que eu identifico esse par? Como é que eu vou saber quantas jogadas médias tem naquele buraco? Isso é bem fácil de identificar e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Presta bastante atenção. Quando vocês vierem aqui para fazer o treinamento ou uma partida oficial, vai estar bem aqui nesse canto aqui, ó, mostrando para vocês o par daquele buraco respectivo. Repara que nesse caso aqui, ó, o par é 5. Então eu posso fazer no máximo 5 jogadas, 5 tacadas para pontuar com a pontuação mínima, que seria de 1 ponto. Acima de 5 tacadas, 6 para cima, eu já não ganharia nenhum ponto. E qual que é a outra dica que eu vou dar para vocês também? Quando você está aqui dentro do campo, você vai ter esse botãozinho aqui também, tá vendo? Que vai mostrar o taco que você está utilizando. E eu vou explicar o que esse taco influencia daqui a pouquinho. Mas presta bastante atenção, principalmente, gente, nessa barrinha aqui de força.
Assim que você entrar no campo, você não vai mexer em absolutamente nada. Você só vai apertar nesse botãozinho aqui do centro e quando a barra estiver cheia, você aperta, como tá aqui agora. E você vai esperar a tacada ser finalizada. Assim que a tacada for finalizada, você vai ter que fazer uma nova jogada, porque muito dificilmente você vai conseguir fazer o encaçapar a bola com apenas uma jogada. Então é praticamente impossível disso acontecer. E repara, eu não fiz nenhuma movimentação. Eu apertei e repara, gente, outra coisa. Esse número máximo aqui seria a distância, né, basicamente, que essa bola vai estar fazendo. Então, quanto maior for isso aqui, se for 300, 400 ou 500, significa que essa barra de força ela é maior. Então, você precisa reduzir um pouquinho a sua força para que a bola não ultrapasse o buraco. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: nós temos dois tipos de jogo. Nós temos o modo treinamento e nós temos o modo jogo oficial. Apenas o jogo oficial é que vai dar recompensas para vocês, tanto recompensas de individuais, que são essas aqui, como as recompensas de ranking. Então não adianta nada você jogar no modo treinamento pensando que vai ganhar recompensa, porque não vai. Agora eu vou estar falando para vocês a dica mais importante desse vídeo, presta atenção. Aqui, quando você vai selecionar o buraco que você quer jogar, você vai ter que selecionar também o tipo de taco que você vai utilizar. Nós temos 4 tipos de taco. Nós temos o taco que vai anular o efeito do vento na bola. Nós temos o taco que reduz a velocidade do indicador de força. Nós temos o taco que vai anular o efeito da areia e da grama alta na força do remate. E também a gente tem o taco que reduz a velocidade do indicador de direção e também de força. Qual que é a minha indicação para vocês? Essas 3 coisas aqui, ó, direção, força e efeito de grama e areia, vocês podem tirar de letra somente sendo um pouquinho espertos na hora de fazer a tacada, tá? Com o próprio olho ali vocês conseguem. Já a direção do vento, a questão da força que o vento está aplicando na bola, é uma coisa mais delicada, um pouquinho mais difícil de você retirar. Então qual que é a minha indicação para vocês? Selecionem somente essa primeira bola aqui, que vai anular o efeito do vento na bola. Ah, Chuck, mas assim fica sem graça. Eu não tô ensinando isso aqui para ser uma coisa engraçada. Eu tô ensinando você a ganhar. Então, se você quiser ganhar com o mínimo de tacadas possíveis, utilizem esse taco aqui que vai anular o efeito do vento. Chuck, por que você está falando isso aí? Vou mostrar para vocês aqui agora uma partida de treinamento, tá, que a gente vai fazer, só para vocês identificarem como é que funciona isso. Um detalhe importante é que quando a partida começar, você não vai precisar fazer absolutamente nada. Não mexe a câmera, tá? Não fica fazendo zigue-zague com a câmera. Você só precisa apertar um botão, que é esse botão aqui do centro, tá vendo? Que vai colocar, no caso, a barra de força. Quando colocar o primeiro buraco, gente, vocês têm que fazer o seguinte. Vocês vão mandar a barra no máximo. Então, repara, ó, aqui, no máximo. Conseguir colocar a barra no máximo. Por que que ela tem que estar no máximo, Chuck? Porque é a única forma da bola passar essa areia aqui embaixo. Se você mandar ela na metade ou um pouco para trás, ela não vai passar essa areia. E aí vai ficar um pouquinho mais difícil para você fazer a tacada. Agora repara, nessa tacada aqui, ó, tem que ser um pouquinho ligeiro. E repara que bem aqui em cima, ó, tem um máximo de 50. Chuck, o que é esse máximo? Na rodada anterior tava máximo de 300 ou era 500, se eu não me engano. Por que que mudou para 50? Porque agora, repara que a tacada ela tá sendo bem mais curta. É uma jogada de curta distância. Na primeira tacada, que a gente estava bem distante do alvo, do buraco, a tacada ela estava sendo de longa distância, por isso que a força era muito maior. Então nesse caso aqui, essa barra de força não é igual à primeira barra de força que você estava utilizando, porque a tacada agora é de curta distância, entendeu? Então você pode mandar aqui, ó, somente com isso aqui, acho que ainda vai passar. Tá vendo? Ainda passou um pouquinho. Então repara, ó, aqui a gente só vai fazer uma jogadinha para arrematar a bola no buraco. Então basta colocar aqui, ó, uma força bem pequenininha. Pronto, fizemos. E repara que a gente fez o bird. Chuck, o que é o bird? Para quem não lembra, o bird é justamente esse daqui, ó, um abaixo do par. Lembra que o par é aquele número que aparece bem no comecinho aqui pra gente, no canto esquerdo da tela. Então cada buraco vai ter um número par, tá, de jogadas, que seria a média de jogadas para aquele buraco. E no caso a gente fez uma jogada a menos que o par. Se o par é 5, a gente fez uma jogada a menos, ou seja, nós gastamos um total de 4 tacadas para arrematar a bola. Então a nossa pontuação não foi tão boa. Então, gente, a primeira coisa, não fica fazendo isso aqui
com a tela, tá? Porque se você fizer isso aqui, vai ser bem mais difícil de você colocar a bola no buraco. Lembra que o seu taco, ele não é influenciado mais pela força do vento. Então você não precisa, por exemplo, mandar para a esquerda para a bola ir para a direita, ou mandar um pouquinho para a direita para a bola ser desviada pelo vento e ir para a esquerda, não precisa. Como você está usando esse taco aqui, o vento ele já é anulado automaticamente. Então quando você for começar a jogada, o que você vai fazer? Você vai esperar aparecer aqui para apertar na bolinha de barra de força, apertou, mandou aqui no máximo. A primeira tacada, gente, tem que ser no máximo para que ela consiga passar. No caso aqui eu não consegui mandar no máximo, então provavelmente ela vai cair um pouquinho antes ou em cima da areia. Mas é basicamente isso que vocês têm que fazer. Então são duas coisas principais. Primeiro, não fica fazendo zigue-zague com a tela, e segundo, não esquece de colocar o taco que anula o vento, porque toda jogada que você fizer, automaticamente o jogo já deixa retinho para você, então você não precisa ficar fazendo zigue-zague na tela. Então galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? Então até o próximo vídeo e falou!